O que eu faria de diferente se eu começasse uma empresa de serviços do zero hoje? Bom, se você não me conhece, eu me chamo Henrique Ávila e aqui no nosso canal eu te conto como vender serviços na prática de forma previsível e lucrativa. A aula de hoje eu vou te explicar um pouco do meu contexto, então o que eu fiz para chegar até aqui. Para você que não sabe, eu faço tráfego pago para outras empresas faz 6 anos e eu montei a minha agência nos últimos 3 anos prestando serviços de todos os tipos relacionado a marketing e vendas. Então, hoje eu vou te explicar quais são as coisas que eu fiz dentro desse processo, o que eu não faria novamente e o que eu indico que você faça desde o princípio quando você tem uma empresa de serviços. Esse vídeo é para você que é terapeuta, nutricionista, tem um restaurante, presta serviços gerais, por exemplo, qualquer tipo de serviço, você pode utilizar o que eu vou te falar aqui. Fechado? Então, qual que é o contexto quando eu comecei o meu negócio? Há 6 anos atrás, eu tinha uma outra empresa. Eu tinha uma pequena fábrica que fazia enxoval de bebê. E dentro dessa fábrica, eu comecei ali, praticamente sem saber o que eu estava fazendo, um processo de marketing de crescimento de um Instagram e de vendas no WhatsApp e no direct naquela época. Porém, essa empresa quebrou e eu consegui, a partir disso, tirar uma única habilidade técnica que eu achei que era realmente relevante naquela época, que era a habilidade técnica de fazer anúncios online. E aí, a partir daquilo, eu acredito muito que o prestador de serviço, a semente plantada para prestar serviço, começa a partir de uma habilidade técnica. A minha, nessa época, era prestar serviços de marketing, principalmente gestão de tráfego pago. Na época, eu não tinha nada de recurso financeiro, eu saí devendo praticamente naquela empresa. Acontece com todo mundo ali que quebra, você tem que pagar funcionário. Na época eu cheguei a ter 6, 7 funcionários. Você precisa pagar aqueles funcionários, fazer com que tudo finalize bem. E na época eu não tinha recursos financeiros. O que eu tinha era um computador e o conhecimento técnico. Então, o que eu fiz para começar? Eu peguei essa minha habilidade e fui nas principais pessoas que eu conhecia que tinham negócio. Como a minha empresa vendia para outras empresas, eu tinha contato de empresários que poderiam gostar daquele serviço que eu estava prestando. Então, fui em pessoas conhecidas, fui em familiares e comecei a pedir indicação para fazer com que esse serviço fosse prestado e eu tivesse retorno. E na época, eu tinha praticamente ali uma dívida mensal ali da minha vida em si, porque eu pagava aluguel, eu já morava sozinho e eu tava tipo com 19 anos de idade, eu tinha que comprar comida para casa, eu tinha que me sustentar realmente. Então, na época, contando valores mesmo, eu gastava perto de uns 6 a 7 mil reais por mês só para sobreviver. Quem é de São Paulo sabe que a vida em São Paulo é muito cara. Então, um aluguel de 1.500 reais, você precisa de pelo menos mais uns 1.500 reais de alimentação, você precisa ter um carro para andar em São Paulo, gasolina é cara, então todo esse contexto me deixava um valor de em média 6 mil reais para sobreviver. Quando eu quebrei aquela empresa, eu saí praticamente sem nenhum recurso financeiro. Eu lembro que eu tinha conquistado uma máquina que custava 25 mil reais. Eu vendi ela, paguei os funcionários e zerei a conta. Eu tinha um mês de conta paga e eu tinha que fazer virar aquela habilidade técnica que era a única coisa que eu tinha naquele momento. Então, eu peguei a minha habilidade técnica e fui nas pessoas que eu conhecia. Cada cliente que eu fechava, eu pedi uma indicação de o nome de outra pessoa que pudesse querer o serviço. E na época, eu dava 20% de desconto para cada indicação. Então, imagina que o meu serviço, e na época o meu serviço era baixíssimo, baixíssimo. Eu cobrava 500, 600, 700 reais. E o que eu fazia? Eu, por exemplo, pedia uma indicação e se eu fechasse aquela indicação, na próxima mensalidade aquele cliente tinha 20% de desconto no serviço dele. Logo, eu trazia uma coisa atrativa para ele. Então vamos começar aqui para o que você deve fazer na sua empresa de serviços. A cada cliente que você fechar, você tem que deixar um processo de indicação realizado e feito para que ele tenha um benefício para ele te indicar outra pessoa, outro cliente. Você tem que pedir indicação sem vergonha mesmo, porque no início, quando você está prestando serviço, as pessoas que estão ao seu redor vão ser seus melhores clientes. No início também, eu cobrava relativamente muito barato. Então, eu precisei de 10 a 12 clientes ali para me sustentar naquela situação. Demorou uma média de 3 meses para eu conseguir balancear aquelas contas que eu estou te contando aqui. Então, eu tive que enxugar algumas coisas,
tive que fechar esses clientes. Mas dentro de um serviço, quando você está começando, você precisa, e aí você tem que pegar a minha experiência e usar para você. Você precisa, principalmente, olha no meu olho, principalmente, prestar um ótimo atendimento para o seu cliente. Por quê? Porque às vezes o cliente, ele não é respondido da forma correta, não é respondido rápido, e aí você acaba perdendo esse cliente. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha uma rotatividade muito grande daqueles clientes. Por quê? Porque eu ainda não sabia o que eu sei hoje sobre atendimento e eu estou te ensinando aqui. Então, atendimento ao cliente, na hora de prestar um serviço, é uma das principais coisas que você tem que focar. Além disso, você cobra relativamente barato para prestar o serviço porque você precisa fazer um caixa inicial para você sobreviver. Então, qual é a minha ideia? Eu andei lendo um livro essa semana e eu comecei a aplicar esse conceito em alguns clientes, em alguns mentorados e na minha própria empresa realmente. Quando você presta um serviço, você pode fazer uma regrinha de 5. Então, vamos supor, no começo eu cobrava R$500. O que eu posso fazer para aumentar o meu ticket médio? A cada 5 clientes que eu fechar, eu aumento entre 10% e 20% do meu ticket médio. Então, como funciona na prática? Eu fui lá, vendi 5 serviços de R$500. Quando eu for vender o 6º serviço e os 5 próximos serviços, você vai aumentando 20% do seu serviço e chegando a R$600. Fechou mais 5 clientes, você faz um novo aumento. De acordo com o livro que eu li, e agora eu estou começando a aplicar, então nos próximos vídeos eu vou te dizer se isso está funcionando, um aumento de 20% na prestação de um serviço que tem um ticket barato não gera uma percepção ruim do seu serviço. Pelo contrário, você consegue ir aumentando de forma saudável. Quanto mais você aumenta o seu serviço, que foi o que foi acontecendo comigo, então, quanto mais eu fui aumentando o meu serviço, mais qualidade eu consegui entregar, porque aí a gente vai falar algumas coisinhas que eu fiz quando eu comecei a decolar na prestação de serviço. Então, mais eu conseguia entregar um serviço melhor e a percepção de valor sobre o serviço melhorava. Por quê? Quando a pessoa tem uma continha ali com você de R$500, ela talvez não dê atenção suficiente porque o valor que ela está desprendendo muitas vezes é pouco. Então, por exemplo, um cliente que te paga pouco, ele não vai se dedicar o suficiente para que o resultado que você está proporcionando aconteça. Vou contar um caso real que eu estou passando agora, por exemplo. Eu estou fazendo um processo de emagrecimento e eu já passei no nutricionista umas 2 vezes, pagando ali R$200, R$300. E, cara, eu nunca consegui levar a sério. Mas o que eu fiz agora? Eu fui no nutricionista, por exemplo, que era mais caro e eu estou conseguindo fazer o processo. E talvez era o mesmo processo. Só que por eu ter desprendido de mais dinheiro, eu levei mais a sério esse processo. Por quê? Porque quando você mexe no bolso das pessoas, elas dão mais valor para aquilo que você está fazendo. Elas vão dar mais valor para o seu serviço. Então, muitas vezes, o cliente barato, ele não valoriza o seu serviço, mas você precisa ter ele no começo. Mas de 5 em 5, você vai mudando, vai conquistando novos clientes e vai aumentando de 20% em 20%. Fechado? Então, cobrou relativamente barato, mas faz a regra do 5. O que eu não faria novamente na minha prestação de serviço? Demorar para contratar. Eu demorei praticamente 2 anos para contratar o primeiro funcionário para me aliviar um pouquinho as coisas que eu fazia no dia a dia. Então, provavelmente eu teria crescido muito mais rápido se eu tivesse feito essa contratação. Porque você sabe, quando você presta um serviço técnico, você se divide em várias coisas. Você precisa fazer o financeiro, você precisa gerar nota fiscal, você precisa fazer o atendimento, você precisa prospectar novos clientes, você precisa produzir os conteúdos da rede social, você precisa fazer stories todo dia, você precisa fazer uma infinidade de coisas. E eu tentava fazer tudo isso sozinho. Talvez quando eu tivesse o primeiro lucro desse negócio, dessa prestação de serviço, eu deveria ter contratado antes e a partir disso eu teria solucionado esses problemas antes e teria dado mais atenção ao que gira o ponteiro do meu negócio, que é marketing e vendas. Eu acredito que se você no seu negócio não se dedica pelo menos 2 horas de marketing e vendas do seu próprio negócio, então ali 20% do que você trabalha 10 horas por dia, se você não consegue dedicar 2 horas a marketing e vendas, a sua empresa não vai crescer e não vai conquistar mais clientes. Outra coisa, não criar processos desde o primeiro dia. Sabendo que eu já te disse que você vai ter que contratar. Processos documentados são essenciais. Por quê? Quando você faz os processos, ou seja, você documenta o seu atendimento,
você documenta o jeito que você entrega, você documenta o que você faz no marketing e vendas, você consegue transmitir, delegar para a pessoa muito mais fácil. Então, dessa forma, você fazendo desde o primeiro dia, que foi o que eu errei, eu não fiz, eu demorei 1 ano para começar a fazer os meus processos, você começa a organizar o seu negócio. E tem que ser todos os setores, tá? Financeiro, tem que ter processos, tem que ter uma planilha padrão, tem que ter as contas feitas bonitinho. Outra coisa que eu coloquei, que eu falei de financeiro aqui, não separar as finanças da empresa do meu pessoal. Eu só comecei a ganhar dinheiro realmente quando eu entendi que o dinheiro da empresa não é o meu dinheiro. O dinheiro da empresa é da empresa. E eu tenho o que a gente chama de prolabore. Prolabore é o salário do dono da empresa. Então, a partir do momento que você contrata uma pessoa, você não é mais um autônomo, você tem uma empresa. Você precisa separar as finanças da sua empresa do seu pessoal. Ou seja, você precisa ter um salário e você precisa respeitar esse salário. Ah, mas a empresa é só minha, eu não tenho sócios, etc. Mas, independente disso, você vai se atrapalhar e vai acabar gastando o que deveria ser o caixa da empresa, que vai fazer você crescer, contratar as pessoas, trabalhar o seu marketing e fazer os processos da forma correta. Então, separe as finanças da sua empresa para o pessoal. Você tem que ter um salário dentro da sua empresa e você precisa respeitar esse salário. Você precisa respeitar esse salário. Isso daqui é o que eu não faria novamente. Agora, o que eu faria? Sair o mais rápido possível do operacional. Por que eu coloquei 70% aqui? Porque para você entender o que você está vendendo e conseguir manter a qualidade do serviço, você tem que ter uma fase 70% fora do operacional e 30% dentro do operacional para que você esteja a par do que está acontecendo pela qualidade do serviço, pela qualidade da entrega e feedback dos clientes. Então, saia do operacional, mas mantenha um pezinho dentro dele. Eu separaria isso daqui por tempo. Então, 30% do seu dia você se dedica ao operacional, faz uma entrega específica, mas 70% do seu tempo você tem que estar ligado ao futuro da sua empresa, que é marketing e vendas. Outra coisa que eu fiz e que foi um tiro certeiro e que eu faria sem pensar 2 vezes, ampliar as minhas linhas de serviço. Outra coisa que fez eu sair de uma prestação de serviço comum para me tornar uma empresa foi ampliar as linhas de serviço. Então, eu prestava gestão de tráfego pago. Eu comecei a fazer trabalho de social media, eu comecei a fazer trabalho de produção de vídeo, edição de vídeo. Eu digo eu como empresa. Então, a minha empresa começou a fornecer esses outros serviços. Eu ampliei a gama, comecei a ter clientes melhores chegando com tickets maiores. E como eu imagino daqui para frente que você vai crescer sua empresa e como eu vou fazer minha empresa crescer? Criar mais linhas de serviço, principalmente linhas de serviço que eu consiga cobrar mais e trabalhar menos, qualificar sempre os profissionais que estão na equipe e, principalmente aqui, criar uma marca forte. Quando você está começando, você começa trabalhando com indicação, você começa trabalhando com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que você já conhece. O crescimento real da empresa só vem a partir do momento que você cria uma marca. Você cria uma marca forte, você tem leads chegando, você começa a crescer o seu negócio. E novos canais de venda. Por que novos canais de venda? Porque no começo você tem que validar um primeiro canal de venda. A partir do momento que você validou o primeiro canal de venda, você vai fazendo outros canais de venda. Então, se hoje você só posta no Instagram, você faz o máximo que você conseguir dentro do Instagram e a partir disso você passa a fazer Google Ads, você passa a criar um canal no YouTube, a fazer TikTok, a fazer outros tipos de conteúdo, anúncios e criar outros canais de vendas. Certo? Bom, esse daqui é o vídeo de hoje. Não se esqueça de seguir o nosso canal e também aqui abaixo vai ter 3 vídeos que eu vou te indicar para complementar os assuntos que a gente conversou hoje. E não se esqueça, nós estamos fazendo uma série de 90 vídeos seguidos. Então, se você não viu o vídeo de ontem, volta aí no canal e olha o vídeo de ontem e eu te espero amanhã.